É isso aí, a satisfação imensa ter você com a gente. Mais um podcast Frequência do Céu, onde você vai estar assistindo aí no ar, no seu local de trabalho, na sua casa, enfim. Para você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo. Então, comunica lá, dá um seu joinha, compartilha, dá um like. Hoje a gente vai estar tratando um tema muito bacana sobre a importância, né? Um tema a qual muitas pessoas falam contra, sobre a questão de dízimos e ofertas. A gente vai estar falando esse tema muito bacana aqui, o nosso entrevistado de hoje, o professor Danúbio. Ele que é teólogo, ele que é pedagogo, ele que é mestre, e vai estar trazendo aqui uma reflexão sobre a importância desse tema, um tema que é tão bombardeado nas redes sociais. Esse é o Frequência do Céu, aqui realizado aqui com o Paulo Renato, pastor Rosenberg de Carvalho, e a satisfação é imensa. Danúbio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a satisfação é imensa estar recebendo o senhor aqui tratar de um tema tão importante, né? E a palavra de Deus vai estar escrita lá em Ageu, que meu é a prata e minha é o ouro, né? Então, assim, como nós temos essa referência, que o Senhor ele diz que a prata é dele, o ouro é dele, né? E também lá em Provérbios 8, o verso 17 diz assim: a riqueza e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Já o 22 vai dizer assim: o Senhor possui no princípio seus caminhos desde então, antes das suas obras. Então, para você que está nos assistindo, é satisfação imensa, você que vai assistir posteriormente, então compartilha, dá um joinha, vai lá, o que é que precisa ser melhorado. Então faz aquele teu comentário. Danúbio, seja muito bem-vindo ao podcast Frequência do Céu. Agradeço, professor Renato, agradeço a todos vocês. É uma honra estar aqui no Frequência do Céu, um programa que tem virado já está na banca de referência, né? Então, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com o professor Renato, pastor Rosenberg e equipe. Estamos aqui para dar nossa contribuição, né, na temática que é tão importante para os dias atuais. Danúbio, como eu falei, lá no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, o capítulo 2, o versículo 8, vai dizer assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Então, se sinta alcançado por essa palavra, se sinta alcançado e deixa Deus trabalhar nesse quesito, né? Então, vamos iniciar aqui com o nosso podcast Frequência do Céu, que vai estar vindo para abençoar vidas, abençoar pessoas. Danúbio, o nosso tema é prosperidade à luz da Bíblia. Um tema que você sabe que é um tema que está na atualidade hoje e muitas pessoas que se dizem líderes, se dizem evangélicos, algumas pessoas se intitulam como pastores, ele fala contra o dízimo. E na sua percepção, né, a diferença de prosperidade e de riqueza. Eu posso ser próspero e não ter riqueza. Mas à luz da Bíblia, como é que você vê essa concepção de prosperidade à luz da palavra de Deus? Antes de iniciar uma temática, Renato, tão paradigmática, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, pastor Rosenberg, estamos quebrando um paradigma no meio cristão, onde muitas igrejas, denominações, não falam do tema por temer o tema, por não ter familiaridade com o tema. E uma frase que eu vi de um grande pastor, não é? Uma referência mundial, que ele dizia que aquilo que você não fala não acontece. Então, se você não fala de cura, não acontece cura na tua igreja. Se você não fala de prosperidade, prosperidade não vai acontecer na tua igreja. Se você não fala de salvação, não vai haver salvação na sua igreja. Então, quando não se fala do tema, se perde. E parabenizar o podcast por trazer essa temática e a gente quebrar esse paradigma hoje. Como você bem falou, professor Renato, e nós tivemos aqui na Catedral Shekinah, uma conferência onde eu ministrei nessa conferência na obra de Mike Murdock. Eu até recomendo quem quiser ler este livro, que é 31 razões porque o crente não recebe a sua bênção financeira, uma referência mundial esse livro. E Mike Murdock é um pastor americano
que tem trabalhado nessa temática e quebrado também esse paradigma a nível mundial. Ele vai falar da prosperidade e da riqueza. E dentro dessa temática, eu ensinei aqui, baseado neste livro e baseado na Bíblia, apenas o capítulo 1, onde eu falo, onde eu denomino, divido esse capítulo e dei 10 temas principais para trazer. E assim, até uma oportunidade para quem não esteve na conferência, para quem até está distante, né, da cidade e não pôde estar aqui nessa conferência, uma oportunidade para conhecer esse tema. A gente vai estar levando esse mesmo tema também para tratar lá com a Shekinah Extremóis, viu? Ótimo, A gente vai estar ótimo. organizando posteriormente para a gente estar levando essa mesma palestra Pronto, também. eles vão assistir aqui e vão, Isso, né, ver ao vivo, que ao vivo tem algumas coisas que, né, em termos de profético, que a gente faz ali, instruídos pela palavra de Mike Murdock. A questão da escassez, né, que você tratar também, que é Sim, muito sim, bacana. sim. É como se fosse uma terapia em grupo, né, onde você vai estar expondo o passado, essa é a visão. Então é muito bacana. Então você de Extremóis aí, logo logo a gente vai estar chegando aí, certo? Com essa palavra aí, com essa mensagem, com essa palestra aí do professor Danúbio, falando da importância da prosperidade à luz da palavra de Deus, né? É diferente do que a gente está falando aqui, Danúbio, sobre determinismo, né? Porque existem alguns ministérios neopentecostais que determinam que a coisa vai acontecer agora e tal. E muitas vezes não é. Muitas vezes até um tratamento Deus está tratando ali com aquela pessoa, Deus está dando as ferramentas espirituais, capacidade de você administrar algo que Deus vai colocar na tua mão. Então a gente vai estar tratando disso aqui. E como você falou, né, é importante você entender essa mensagem com a visão de um pastor norte-americano, e um homem que pregou isso aí, viveu isso aí, e é uma referência hoje mundial sobre prosperidade. É uma referência mundial. E dentro dessa sua primeira questão, Renato, professor Renato e ouvintes, eu já queria destacar aqui a diferença de prosperidade e riqueza, né? Mike Murdock, ele deixa bem claro, e quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe que a prosperidade é uma coisa mais ampla. A riqueza é uma coisa já restrita. Então, o próspero, ele existe em áreas da vida da gente, áreas da nossa vida. Tem até um cantor famoso aí, que eu não vou citar o nome, um galã, que é muito rico, mas existe uma área da vida dele que ele não é próspero. É na área do casamento. Então, o cara já tem mais de 6 casamentos por aí e o cara não consegue ser próspero no casamento. Então, eu posso falar de prosperidade. Eu tenho um casamento sólido, né? Há mais de 23 anos. Então, a prosperidade, ela abarca várias áreas da vida. A riqueza, ela é apenas restrita. Então, Mike Murdock vai falar que a prosperidade, ela serve para servir. Ela serve para servir. O crente, ele tem que ser próspero. Ele precisa ser próspero para ele servir os outros. Uma vez eu perguntei a um colega o que é que ele faria se ele ganhasse na Mega Sena. Um colega cristão. E ele disse, se eu ganhasse um prêmio de 10 milhões de reais, eu me isolaria num lugar, numa ilha, e não queria conversar com ninguém. Eu disse, Deus nunca vai abrir uma porta para que você ganhe 10 milhões. Por quê? Porque um dos quesitos da prosperidade passa por pessoas. Então, se eu não tiver no meu sonho ajudar pessoas, ajudar igrejas, né? Levantar ministérios, esse sonho é apenas da riqueza. Transformar vidas, né? Transformar vidas. Qual vai ser o objetivo? Você ter uma condição financeira palpável? Sim. E você não poder transformar a vida de alguém que realmente você vê que precisa realmente, né? E isso fica muito bem claro no livro, quando ele fala que o propósito da prosperidade é completar a nossa missão na Terra. E a nossa missão na Terra é expandir o reino, é ajudar pessoas, socorrer parentes, socorrer irmãos. Então, uma igreja próspera, um cristão próspero, ele é como um guarda-chuva. Né? Ele é como um guarda-chuva. Existe até uma estatística de que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem o prêmio em 3 anos. Volta ao estado de escassez. Volta ao estado de escassez. Por quê?
porque elas são apenas ricas. E a riqueza é apenas uma área. A prosperidade, como eu falei, a palavra é ampla. Ela passa por uma realização social. A prosperidade passa por uma realização do casamento. A prosperidade passa por uma realização financeira, né? Então a prosperidade ela é muito mais ampla do que a própria riqueza. Então cristãos que buscam riqueza, eles estão enveredando por um caminho que não é o caminho correto. Tá errado, né? Não, está errado, não é o caminho coerente. Mas sim, a riqueza associada à prosperidade, que tem um fator fundamental que eu vou falar mais na frente, a riqueza associada à prosperidade, ela serve muito, tanto a você quanto à igreja. E isso passa também por dízimos e ofertas. Bacana. Esse é o Frequência do Céu para abençoar a vida. Vai lá, gente, deixa seu comentário, dá um joinha, compartilha aí o like, certo? Compartilha o link do nosso podcast. Para você que vai assistir na íntegra, vai lá e manda o teu recado, lá faz a tua pergunta, a gente vem interagir aqui ao vivo. Ou então você que vai assistir posteriormente, vai lá e faz o teu comentário, é muito bacana. Esse tema que a gente está trazendo hoje é um tema muito importante, um tema que é muito debatido e tem certo uma negatividade no que diz respeito a esse tema. Tratar sobre dízimo, sobre ofertas, Danúbio, como a gente estava falando aqui, né? A questão do determinismo, né? Então, quando você diz assim, rapaz, eu determino que eu vou ganhar um carro amanhã, que eu vou comprar um carro, Sim. enquanto muitos fazem isso aí. Mas aí, nessa questão da teoria do determinismo, né, que algumas igrejas, alguns ministérios pentecostais, eles trazem isso, é colocar Deus na parede, Deus tem que fazer e tal, mas muitas vezes não é assim. De repente, Deus cria uma situação, você está num processo ali, está tendo maturidade para administrar algum bem financeiro, alguma porta que o Senhor vai abrir, algum milagre no quesito financeiro, de repente você não tem a capacidade de administrar aquilo que Ele está colocando em suas mãos. Muitas vezes você está passando ali por um processo e esse processo você não entende. Então, muitas pessoas ficam tristes ou deixam de caminhar porque, rapaz, mas o pastor falou, o líder falou, alguém me orientou, o que aconteceu hoje era no repente, de repente não era no repente que você queria, e sim no momento de Deus. Então, como é que você vê, dentro da palavra de Deus, essa questão? Você colocar Deus na parede, Deus, eu quero que o Senhor me dê um carro, eu quero que o Senhor me dê uma casa, eu quero ganhar um prêmio, e de repente não acontece daquela forma que o líder está ensinando, talvez até por falta de maturidade espiritual, por falta de conhecimento, e muitas vezes a pessoa fica triste e deixa de caminhar, né? Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu só queria fazer um adendo nessa questão, professor Renato, e ouvintes do Frequência do Céu, e é um dos pontos que eu vou tratar, que é o segundo ponto, né? O que é que nos leva à prosperidade, que o Mike Murdock fala, é Provérbios capítulo 8, do 18 ao 22, que ele diz assim: riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e a minha renda é melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. Olha só o que diz o 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Guarda a palavra sabedoria. Olha como eu comecei o texto, Provérbios 8, 18. Riquezas e honras estão comigo, com a sabedoria. E eu vou te responder essa questão do determinismo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Existe uma crítica à teologia da prosperidade, Renato, que toda pessoa ou todo pastor que fala de prosperidade, ele vai falar do determinismo, e não é. Né? O determinismo não é bíblico. Você não pode colocar Deus no canto da parede para que Deus te dê uma bênção. Não tem embasamento bíblico, nem teológica. Não tem embasamento bíblico. Existe uma corrente teológica da prosperidade que envereda por esse caminho. Só que nós, leitores da Bíblia, estudantes, né, universitários, pesquisadores, nós sabemos que essa corrente ela é totalmente disfuncional da verdadeira teologia da prosperidade. Então o determinismo ele não existe.
Não entre por esse caminho. Agora existem as leis da semeadura. As leis da semeadura, elas são reais e elas funcionam. Mas existe uma coisa que que temos que estar debaixo de uma autoridade e temos que estar diante da sabedoria, né? Diante da sabedoria. Então, para que nós possamos atingir a prosperidade, e eu falo, quando eu falar prosperidade, eu falo em diversas áreas aqui, eu quero ter um casamento melhor, eu peço a Deus sabedoria. Né? Eu quero ter um carro melhor, eu peço a Deus sabedoria, eu não peço diretamente o carro. E eu já queria orientar a todos os cristãos, a todos que estão ouvindo, a todos os membros, a todos os que estão buscando estudar esse tema, viver esse tema. Busquem a sabedoria. Como encontrar, como chegar na prosperidade, né? Então existe um caminho. Qual o caminho? Sabedoria. Quando Deus se apresenta para Salomão e pergunta, né? O que é que Salomão queria? O que é que tu queres? Ele podia pedir riqueza na hora, né? Mas por que o sábio Salomão, ele não pede riqueza? Porque as riquezas, elas são passageiras, né? Existem pessoas que foram bilionárias e estão pobres hoje, estão escassas, porque não tiveram sabedoria. Então, existe uma área da minha vida que eu peço sabedoria para Deus para que eu chegue lá. Então, não é determinismo, é sabedoria. E Deus vai te dar sabedoria para que você encontre o caminho. O que é que Deus faz com Salomão? Dá sabedoria. Né? O homem mais rico da terra era o homem sábio, Jó. Né? E a sabedoria de Jó, a riqueza de Jó não desviou Jó. Né? A riqueza não desvia, porque antes da riqueza ele era um homem próspero. E como eu disse a vocês estão ouvindo, a prosperidade é uma palavra ampla. Então, existem áreas da nossa vida que nós estamos buscando a prosperidade. Sempre existe alguma área da nossa vida, né? E eu espero que eu tenha respondido, professor Renato, essa questão, falando já do segundo ponto nesse texto, né? E bem bacana, como você falou aí, né? Muitas vezes até por falta de conhecimento, né? Você fala, ou alguém ouviu, e você quer Sim, repetir, você orienta aquele seu grupo, né? Isso independente de você ser cristão, independente de você professar a fé em Cristo. Mas assim, a prosperidade ela vem para todos, né? Basta que você tenha essa questão de você entender a sua missão aqui na Terra, o seu chamado, e você ter sabedoria para administrar. De repente você vai receber, eu estava, antes de vir para o podcast, eu estava assistindo um grupo líder do Belém do Pará. O pai de 5 filhos, ele começou o seu negócio do nada. Então ele abandonou sua casa, sua esposa, seus 5 filhos para empreender. E depois de 15 anos depois, foi um grupo que ele começou com uma loja fixa. E depois de 20, 30 anos, foi que veio realmente prosperar. Então é uma família muito próxima. Só que depois que ele morreu com 92 anos, esse líder, inclusive o nome do grupo é o Grupo Líder do Belém do Pará. Os filhos começaram a se gladiar e tal, e não conseguiram manter o negócio, a prosperidade da visão do pai, do patriarca, né? E pela a falta de um líder, né? Pela falta de alguém que tomasse as rédeas do negócio, hoje cada um, 3 filhos morreram, hoje dois que chegaram até a se agredir fisicamente. Então, para você ver que a falta de sabedoria de manter o negócio, então, em tudo, não é só, como o professor Dano falou aqui, a questão financeira, né? Do relacionamento conjugal, né? No seu casamento, a relacionamento com os saúde é filhos, uma com a forma de saúde, né? prosperidade. A educação, a você que está pensando em empreender, você que está pensando em colocar o seu próprio negócio, o seu comércio, enfim, você quer fazer um concurso público, então você tem que ter sabedoria, tem que ter a visão do céu. Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? E muitas vezes, a gente sempre cita que o pastor sempre nos orienta, se você não pedir orientação do céu, você vai ficar na rotatória. E é bem verdade que a rotatória é para aqueles realmente que são teimosos, aqueles que não querem ouvir. Porque é tão bacana que de repente eu quero fazer algo e de repente não tenho as ferramentas certas. Então eu vou procurar alguém que possa me orientar, que possa me dar a qualificação, as ferramentas certas para que possa fazer com que a coisa aconteça. E é bem bacana isso aqui. Então, essa corrente da prosperidade, como o Domingo falou aí, existe, né? Existem essas teorias, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus ela vai dizer que ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Então, o Senhor ele quer o melhor para o seu povo.
Porém, muitas vezes o povo não alcança essa prosperidade, né? Não estou falando de que essa prosperidade em toda e qualquer área da sua vida, principalmente você ser desobediente, você não ter realmente as ferramentas necessárias. De repente você é uma pessoa mediana e você quer, eu quero ser um empresário, mas como? Você já começou o seu negócio de baixo? Você já empreendeu? Você já foi no Sebrae? Você já procurou ver como é que abre um MEI, né? Como é que você inicia o seu negócio? Então, as ferramentas existem, Edu. Muitas vezes é só você pedir orientação a Deus, tá atento àquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Então é importante que você possa ter essa humildade, dizer, Deus, eu estou querendo empreender, eu estou querendo estudar, eu estou querendo. Você pede a Deus, Deus vai dar as ferramentas necessárias. Então, a luz da palavra de Deus não é o determinismo, e se quando você pede, Deus, me dá sabedoria, Sabedoria. me Em dá vez do entendimento. determinismo, nós recomendamos a busca pela sabedoria. Porque a sabedoria Deus dá e você vai encontrar prosperidade em diversas áreas, inclusive a prosperidade financeira, né, a riqueza, através da sabedoria. Danúbio, dentro dessa temática, existem muitos dos seus líderes, né, que são contra o dízimo e oferta. Na sua visão, se faz necessário a gente dizimar, a gente ofertar ou não? E porque quantas pessoas falam o contrário? Aí hoje, já complementando essa fala, o professor Dr. Tasso Licurgo, ele fala que o dízimo ele existe antes da lei. Então, É atemporal, né? O a dízimo, ele lei, ela se concluiu em Cristo, mas se faz necessário você ainda permanecer ainda com essa visão, né? sim, Você devolver para que o ministério ele cresça, que ele dê uma ampliada através da oferta, através do dízimo. boa Então, pergunta. eu achei muito bacana isso aí. Boa pergunta. Então, o dízimo aparece na Bíblia antes da lei, percorre toda a Bíblia, né? Na graça, inclusive. É, eu acredito que uma das ferramentas fundamentais para o cristão, aí eu quero falar etimologicamente a palavra prosperidade, que eu falei lá no início, que disse que ia complementar. Eu acredito, e nós acreditamos, e lendo também, muitos autores, que a prosperidade, ela, uma das, vamos dizer assim, um dos fundamentos da prosperidade é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. Uma vez eu estava num certo ambiente e encostou um carrão lá, Renato, que ficou do meu lado aquele carro. Eu digo, uma coisa eu sei, o cara é rico. Esse cara é rico, eu reconheço. Mas será que o cara é próspero? Aí quando o cara colocou o som e começou a falar, eu disse, não, é apenas rico. É apenas rico. Só tem dinheiro, só. Só tinha dinheiro. Porque uma das coisas fundamentais, que por isso que a palavra é mais ampla, prosperidade, é que a prosperidade ela é fundamental que você seja próspero, é o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus. Então, nessa área, dízimos e ofertas é fundamental. E se a pessoa não faz, é porque ainda não se converteu nessa área. E existem muitos cristãos que estão, como você mesmo falou, e o pastor ele cita, né, rotatório, eu falo num ciclo vicioso de que não faz, não acredita no dízimo, não dá oferta, Quem muito combate também, justamente é porque não devolve, né? Não e quem devolve. muito combate é porque não tem discernimento espiritual. Porque a palavra, ela é clara, é atemporal. O primeiro dízimo surge no céu quando Deus decide dar a Jesus Ofertar Cristo a para Cristo. ofertar a Cristo, em darem a oferta a si mesmo, né? Então, assim, é, entrando dentro dessa temática, a gente tem que compreender, e Mike Murdock fala nos 31 razões porque o crente não prospera, é justamente porque ele não compreende e ele é escasso. A gente vê muita gente na igreja que é escasso. Vive um ciclo vicioso de doença, vive um ciclo vicioso de começar algo e não terminar. Eu tenho um colega, Renato, não vou citar nome por questões éticas, Isso. que ele já começou um curso mais de 5 vezes e ele não conclui. É um cara que não acredita em dízimos e ofertas. Então, essa área da vida dele não vai ser curada. O cara não vai terminar, não vai conquistar nada. Porque ele não acredita
no poder da oferta. Ele não acredita no poder do dízimo. Além disso, dessa escassez, professor Renato, nós temos a questão das ofertas podres, das sementes podres que ele trata no livro. O que são sementes podres? O cara tem um dízimo de 10 mil reais, mas ele não acredita muito nisso, e ele dá R$ 1.000, R$ 2.000 para encantar a igreja ou o pastor. Ele acredita que dando uma semente dessa, o pastor vai dizer, poxa, fulano de tal é dizimista, só que não é. Só que não é. E, por outro lado, nós temos pessoas também na igreja que trazem migalhas para Deus. A pior oferta. Né? Eu não vou citar aqui valores, mas o cara tem coragem de semear algo aqui. Eu não vou nem dizer semear, eu vou dizer colocar na salva um valor aqui que é irrisório. Ele não compra nem uma pipoca lá fora. Porque ele não considera esse tema, ele não considera o Deus que ele serve, ele não acredita nos dízimos das ofertas, ele traz a oferta podre, a semente podre. Então, semente podre contamina toda a agricultura, contamina toda a semeadura. Não vai nem colher, né? Não vai nem germinar. Não vai nem germinar. O cara, ele tem coragem de gastar 200, 300 reais numa pizzaria, mas ele chega e dá 10 reais na igreja. Ah, porque eu tenho que dar. Ah, porque eu vou dar só para parecer que eu estou dando. Mas eu não acredito muito nisso. A pessoa pode até nem falar, mas não acredita. E quando você compreende e menospreza a escassez, e Mike Murdock fala que era um cara escasso, porque era um cara que não acreditava nisso. Então, quando você não acredita, você é escasso. Você menospreza. Sabe? Quando você não dá valor a um tema, a algo, você menospreza aquilo ali. Entendeu? Então, um dos momentos mais importantes para mim, professor Renato, no culto é o momento de dizimar e ofertar. Uma vez eu participei de um grande congresso, aí o colega disse, rapaz, tu foi lá naquele congresso, eu disse, eu fui e tive a oportunidade. Ele disse, tu teve a oportunidade, tu pregou, tu fez o que lá? Eu disse, eu ofertei. Eu tive a oportunidade de ofertar e de dizimar lá. Então, é uma coisa que é uma decisão nossa. Outra coisa que eu queria ressaltar, que existe uma mística nessa temática, professor Renato, e ouvintes do Frequência do Céu, é de que eu vou sentir algo de Deus para dar, para ofertar. Eu vou sentir algo de Deus para dizimar. Não vai. Se pense numa coisa que Deus não vai mover uma palha para você fazer, é no momento de você ofertar e você dizimar. Por que eu estou falando ofertar e dizimar? Porque existem pessoas que só dizimam e não dão oferta, são protocolares, né? São pessoas protocolares, formais, que acham, não, eu vou dizimar, mas não dão oferta. Já dou o dízimo, já basta. Né? Já dou o dízimo, já basta. Eu queria ensinar uma coisa para você, que então são duas coisas diferentes, dízimo e oferta. Né? Coisas distintas, que se complementam. O dízimo, ele serve para proteger tudo que você tem. Tudo que você já conquistou de bens materiais ou sociais, o dízimo protege. E a oferta tem o poder de acrescentar. Então, o cara é dizimista e ofertante, ele tem uma lanchonete, aí ele é ofertante, a lanchonete passa a ser restaurante, o restaurante passa a ser franquia, e assim vai. Entendeu? O cara está num casamento conturbado, ele direciona a sua oferta, direciona, e uma coisa também que eu gostaria de ensinar, me permitam, palavra ensinar, não é soberba, nem arrogância, mas diante daquilo que a gente já pesquisou, já ensinou, você tem que direcionar a sua semente, a sua oferta. Direcionar para um propósito, né? Direciona para um propósito. E que você vai ver que a sua colheita vai ser muito, muito, muito grande. Bacana. Lenildo, tem como a gente colocar os nossos patrocinadores aí? Tem? Falando também, Lenildo, o Ministério Shekinah Renda recebeu uma placa do YouTube aí, ó, reconhecimento muito bacana. Muito bacana aí, parabéns. E esse podcast Frequência do Céu, ele só é realizado também, a gente tem que agradecer a nossa equipe técnica, né? Felipe Som ali no áudio, Lenildo Damascena também dando um apoio, né? Aleph e Matheus também ali no apoio, o Ismael teve por aqui também dando um apoio, isso é o pessoal da técnica, fica ali dos bastidores, olha aí, ó, Alcione Carvalho, Advocacia e Consultoria Jurídica, então você está pensando aí, ou está precisando realmente de um advogado aí, então olha só, entre em contato aí com a doutora Alcione de Carvalho, ela vai estar dando uma consultoria, vai estar te orientando, decorrendo da sua demanda, seja ela processual civil, né? Seja ela trabalhista, então procura aí
o escritório da doutora Alcione de Carvalho, consultoria e advocacia. Tem também, Denildo, do construtor, tem outros participantes aí que vão adentrar também a ser patrocinadores, mantenedores aqui do podcast, né? Frequência do Céu. Então aí, ó, construções aí, muito bacana aí. Construções, reforma e muito mais aí para você aí. MJ, né? O contato é 84, você coloca o 9, então 81 25 37 18 849 21 74 36 60. Então, está pensando em reformar, em construir, né? Então, assim, trabalha com acabamento, com alvenaria, com hidráulica, com elétrica, construções de uma forma geral. Então, entra aí em contato com o MJ aí, que é um dos mantenedores também do Frequência do Céu. Então, você, microempresário, você empresário que também quer fazer parte aqui dos grupos que patrocinam esse projeto, entre em contato pelas redes sociais do Ministério Shekinah RN, entre em contato com o pastor Rosenberg de Carvalho, e a gente vai estar divulgando aqui a tua marca. MJ Rastreamentos aí, ó, rastreamento 24 horas. Então, você que tem seu veículo, tem sua moto, tem o seu carro, e você quer colocar um rastreador, então é muito importante aí você ter esse aporte aí 24 horas aí. Então, entre em contato pelo 84 9 81 25 37 18 ou então o 9 21 74 36 60. MJ rastreamento veicular 24 horas, e você vai estar protegendo o seu bem, né? Os seus bens. Então é importante hoje, com essa demanda altíssima aí de roubo de veículos, então você vai lá para proteger o seu bem. Então, MJ rastreamento. Danúbio, nessa temática aí, bacana que a gente está tratando, como você falou, essa questão da prosperidade, né? À luz da palavra. E a questão de você direcionar a sua oferta, direcionar para aquilo que você ainda quer ampliar diante de Deus, né? Então, devolver o dízimo é certo, conforme a palavra de Deus. Porém, você não pode ter uma barganha, como diz, né? Você devolve Jamais, 100 para ter 1.000, devolve 200 para ter 2.000 e tal, como muitas pessoas orientam de uma forma errada. Como é que Mike Murdock ele defende essa questão de você defender o dízimo sem esperar algo em troca, porque você já está devolvendo com a forma de gratidão pelaquilo que o Senhor já te deu. O Senhor já te ótima deu, pergunta. não é bacana isso aí, né? É bacana. E, inclusive, é uma das dúvidas mais combatidas, né, no meio cristão, né? Uma das mais combatidas, no sentido de que, combatida no sentido de que quem está de fora tem um pré-julgamento de que, fulano de tal só dá o dízimo, porque ele espera isso ou espera aquilo. A crítica fora, que não conhece a palavra e que não conhece, Mike Murdock trata bem dessa questão. Primeiro ele vai defender que o coração do dizimista, o coração do ofertante, ele é um coração grato. Então, jamais o ofertante, o dizimista fiel, que tem suas convicções na palavra, ele vai fazer barganha com Deus. Né? Eu dou 100, eu dou 1.000, vou receber 2.000. Jamais, porque é um princípio. O ofertante e o dizimista, ele reconhece que existe um princípio bíblico, né, de gratidão, né, de gratidão. Então, se existe um princípio de gratidão, a palavra barganha não entra. Não entra. Não existe como. Não tem como barganhar. É como se o teu filho de 2 anos de idade te dá alguma coisa. Por exemplo, ele pega alguma coisa no quarto dele, um carrinho, e te dá. Pai, é seu, pegue. Você não tem como dar algo a alguém que já tem tudo, né? Então seria uma loucura tentar barganhar com Deus, né? Porque Deus prescruta, né? Deus ele escaneia, vamos dizer assim, o coração. Então, quando você dá uma oferta, independente do valor, né? Ou quando você devolve o seu dízimo, né? A oferta você dá e o dízimo você devolve, você já tem um pressuposto de que você já recebeu, né? Você é grato a Deus. Então, essa é a visão de Mike Murdock e está muito alinhada, né, com a palavra. Está muito alinhada. Inclusive, ele diz, Renato, que
e é um ponto aqui que eu coloquei, que a única arma que Satanás ele não tem defesa nenhuma e não resiste é a arma da colheita, né? A colheita, ela é até bom, essa pergunta é boa, porque a colheita, ela é uma colheita, independe do ofertante e do dizimista. Você vai colher de qualquer forma. Eu ouvi um testemunho, você vai colher de qualquer forma, não é barganha, é colheita. Eu vi um testemunho de um dizimista, que ele era manobrista de um cara, de um juiz famoso aí, né? E ele, por 10 anos, nada aconteceu, né? Nada aconteceu. E por 10 anos ele fez a sua oferta, ele fazia a sua oferta, fazia a sua semente, até que esse cara entrou em estado terminal, e não tinha mais esposa, a esposa dele não tinha filhos, não tinha herdeiro, e o cara chama esse dizimista e diz para ele: olha, toda a minha herança vai ser tua, né? Então assim, o cara confiou, né? Você deve confiar na colheita. Porém, a colheita, ela independe do ofertante. A colheita independe, olha só, a metáfora, professor Renato, de semente e colheita é da agricultura. Isso. O semeador, ele lança a sua semente lá. Agora independe. Questões climáticas, questões de terreno, independe. A semeadura independe do semeador. Lógico, existem leis. Vai colher. Vai colher tudo? Não. Vai colher amanhã? Não. Eu já vi semeadores que colheram no outro dia. Eu lancei sementes que eu colhi 2 anos depois. Sementes que eu lancei, né? Colhi 2 anos depois. Existem sementes minhas que eu estou orando para que Deus, para que elas, e não aconteceu. É E frutificar no nome. venha frutificar. Isso é normal. Isso é normal no reino, porque o reino é de Deus. Então, assim, a colheita é certa. O tempo da colheita é outro. Uma coisa que Michael Murdock diz: todos serão ricos? Não. Todos serão ricos financeiramente? Não. Mas o cara pode prosperar numa área em que ele nem precisa da riqueza. Eu já vi testemunhos do cara que queria se aposentar há anos e fez uma oferta e se aposentou. Lançou uma semente e se aposentou. Não, ele não queria ser rico. O cara queria se aposentar. Entendeu? Então, são diversas sementes, são diversas colheitas, são diversas semeaduras. É isso que a gente tem que ter em mente. Entendeu? Isso aqui é bacana. Danúbio, a gente já está caminhando para o final, né? O pastor Rosenberg vai estar fazendo uma oração Já, aqui. rapaz, passou 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 rápido. muito rápido, viu? E fazer os agradecimentos aí. E uma pessoa também, Danúbio, que eu acompanho, um consultor financeiro, ele faz um trabalho muito bacana sobre a questão da educação financeira, né? E Sim. quando você trata de um tema desse, dentro do seu lar, dentro do seu grupo familiar, na escola, na faculdade em si, é porque muitas vezes as pessoas não têm essa educação, não têm essa maturidade para falar de um tema como prosperidade, como riqueza, né? Ele sempre trata em suas palestras, ele era engenheiro civil, aí começou a empreender no marketing multinível, e hoje ele é só consultor financeiro, é só consultoria. Então ele dá consultoria em Natal, João Pessoa, né, Pernambuco, dá consultoria em São Paulo, Belo Horizonte, Minas, só vive viajando na consultoria. Então ele fala que geralmente as pessoas não têm, desde berço, as pessoas não têm essa educação financeira para que você venha tratar na questão de investimentos, né? Você venha tratar desse conhecimento, bolsa de valores, né? E bem bacana essas palestras dele, vou estar trazendo ele aqui, Rami de Medeiros, um grande abraço. E posteriormente você vai estar aqui com a gente também, discutindo sobre isso aí. Porque se você não tem o arcabouço, né? O arcabouço intelectual, você não tem conhecimento no tema, então você geralmente, quando você não tem conhecimento, o que é mais fácil? É você repelir aquilo que eu não acredito. Aquilo que eu não tenho conhecimento, aquilo que eu não acredito, é mais fácil eu dizer, rapaz, não quero isso para a minha vida. Então, dentro da lei da prosperidade, segundo a palavra de Deus, quando você tem conhecimento de Deus, primeiro, o sacrifício de Jesus Cristo, ele não foi em vão, né? É o nosso bem maior que a gente tem, que a humanidade tem, a salvação. Mas ao mesmo tempo que a gente tem a salvação, enquanto a gente está aqui na Terra, o boleto não para de chegar, né? As contas não chegam
não para de chegar em nossas casas. E quem é que não quer ter um conforto necessário, né, Danilo? Ter um bom carro para andar, ter um lazer com a família. Então, se faz necessário você compreender de Deus, que Deus ele tem um plano maior para a nossa humanidade, para a nossa vida, é a salvação em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo que a gente está aqui na terra, a gente obedecendo a voz do Senhor, entendendo o chamado, entendendo a sua missão, a sua vocação, entendendo que Deus ele tem tudo, todas as riquezas estão sob o seu controle, né? A chave da vida, a chave da morte, né? A prosperidade está em suas mãos, o conhecimento. Então é importante quando a gente se doa. Então é importante você entender, você se doar, não questionar e deixa Deus trabalhar. Porque, como você já aprendeu hoje aqui no podcast, existe a diferença de prosperidade e de riqueza. Você é próspero ou você é rico? Você quer riqueza ou você quer prosperidade? Diante daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Então medite nessa palestra, medite na palavra que foi falada aqui, que foi semeada aqui. Então, a lei da semeadura ela existe, independente de qualquer coisa. Independente se você for cristão, independente se você não acredita em nada que a gente falou aqui. Mas a lei da semeadura vai existir. Então, você vai colher aquilo que você planta. Isso é algo que move a espiritualidade em nossas vidas. Então, é espiritual. Se você crê, meu irmão, você vai receber. Se você também não crê, você vai receber da mesma forma. Porque não tem como você plantar espinhos e colher maçã. Né? Não tem como você plantar uma semente estagnada e você colher um fruto saudável. Não tem como, né? Não tem. Então, o Mike Murdock, ele é bem singelo nisso aí. A semente, você quando dá a direção para a semente, você tem que, fazendo analogia com a questão da agricultura, né? Você prepara a terra, você A ara a metáfora terra, da tudo, agricultura. prepara, né? Você vai ver o clima, vai chover, não vai chover. Quem trabalha com safra, período de safra, período de anti-safra, então tem essa analogia do nascimento. Então esse é o podcast Frequência do Céu. Eu quero agradecer a sua participação, Danúbio, e quem quiser entrar em contato com você para levar essa palavra, levar essa mensagem sobre prosperidade, tem muita mais coisa para a gente discutir aqui, para a gente abordar aqui, mas o nosso tempo é chegado, né? Agradecer a equipe técnica aí também, o Lenil, Damasceno, né, o Felipe Santos, o Aleph Matheus, né, e todos que fazem parte aqui da parte técnica também, por esse momento, está contribuindo aqui para a Frequência do Céu. Então, você que assistiu, você que está assistindo, você que mandou seu joinha, mandou seu recado, na íntegra que o pastor Rosenberg vai estar fazendo oração e vai estar lendo também os comentários, vai estar falando aqui mais de algumas informações. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a reunião ministerial também com todos os obreiros aqui, com a liderança do ministério. Eu tenho quanto tempo nessas considerações finais? Tem 20 minutos ainda. Tem 20 minutos. Cada pergunta que você faz, Renato, eu quero até parabenizar, que daria outro podcast, né? Cada pergunta que você faz. Essa última questão sua, ela é tão importante que uma das coisas que a gente tem que ter em mente e a gente tem que introspectar isso é que Deus deseja a sua prosperidade financeira. Isso Mike Murdock fala bem claro e ele vai mostrar na Bíblia. Ele cita um texto que eu não vou debruçar nesse texto por causa do tempo. Mas Deuteronômio 28, depois você confere aí, 28 do 1, versículo 1, 2, 8 e 12. Deuteronômio 28, 1, 2, 8 e 12. Deus deseja a sua prosperidade. Deus deseja que você seja próspero. Uma coisa que me veio à mente, Renato, e que acontece muito, e eu já vi muito, e até uma instrução para os dizimistas, para os obreiros, né, para aqueles que fazem coleta, para aqueles que dão palavra. Dízimos e ofertas, que a gente já falou aqui, né, é um princípio, é uma lei. Né? É um princípio e uma lei. É primeiro um princípio, né, porque ele é antes da lei. Então é um princípio. Então, o que é que acontece? Ninguém dá oferta nem dízimo porque a igreja precisa. Não. A necessidade da igreja é uma realidade, Renato, é uma realidade explícita. Explícita. A gente dá dízimos, a gente devolve dízimo e dá oferta porque é um princípio cristão. É um princípio. É uma forma de gratidão. A gente faz porque nós somos gratos, não é porque a igreja precisa. Mike Murdock conta até um exemplo que ele chega numa mega igreja e ele resolve dar uma oferta a um pastor
é assim, surreal. Ele dá um carro ao pastor. O pastor precisava do carro? Não. A obra, ela precisa? Precisa, isso é explícito. Agora, o que é implícito é a minha oferta. Então, eu não dou porque a igreja precisa, eu dou porque eu tenho um coração grato a Deus e eu sei que há uma necessidade. Quer que eu compare uma coisa? No teu casamento, né? No seu casamento. Você está com sua esposa porque ela precisa de você ou porque você a ama. Né? Você dá um beijo na sua esposa porque ela precisa daquele beijo ou porque você ama? Porque se você disser que ela precisa, ela vai dizer que não quer mais o beijo, não, viu? Então, é por causa do amor. Então, isso se aplica à questão de dízimos e ofertas também. Eu dou o dízimo é porque a igreja precisa, porque eu tenho um princípio. Eu amo ao doador. Eu amo a Deus. Eu devolvo a oferta porque eu amo a Deus. E Deus quer o quê? Vida e vida com abundância. A palavra abundância é perisson no grego. É quando Deus ele extrapola, ele vai além dos limites daquilo que você precisa, né? Então, ele é faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente é perisson, ou seja, Deus vai além daquilo que você pediu, porque você só vê no plano físico temporal. Deus vê o quê? Passado, presente e futuro, atemporal. Então você está vendo aqui, Deus, eu quero 10 milhões, eu quero 10 milhões, eu vi um relato de um cara aqui, milionário, né? E o irmão chegou para ele e disse, você tem 10 milhões, eu quero 1 milhão. E o irmão disse, por que você quer 1 milhão? O que é que você está precisando? Não, estou precisando. E ele tem 10 irmãos, né? E se ele fosse dar 1 milhão a cada irmão, ele ficaria sem nada, os irmãos, né, iriam gastar o dinheiro e depois o quê? Ia ficar sem nada. O que é que você está precisando? É reformar a sua casa? Está precisando de um curso? Está precisando de quê? É isso. Muitas orações não são ouvidas por duas coisas. Primeiro, a pessoa não é grata a Deus, não devolve dízimo e não dá oferta. Segundo, porque não sabe pedir. Então, nas minhas orações, tem uma área da minha vida. Eu sei que Deus promove vida e vida com abundância. Tem uma área da minha vida que eu quero que Deus cure. E eu peço o quê? Deus, me dá sabedoria para que eu conquiste isso aqui. Eu não peço a coisa em si. Eu não peço a coisa em si. Eu peço para que eu conquiste até chegar ali. Até aquela coisa. Né? Quando Elias estava lá, já temos um pouquinho de tempo, né? Quando Elias estava lá em Samaria, né, sendo perseguido por Acabe, Elias pediu a Deus, Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou morrer. Deus disse, vai lá para Querite. Ou seja, Deus, em vez de fazer tudo ali, Deus leva ele para um lugar de provisão. E é o que Mike Murdock fala. Deus vai te levar a um lugar de provisão, vai te dar sabedoria para que você vá ao lugar da provisão. Então, eu sempre peço nas minhas orações, Renato, e eu quero aconselhar os queridos, que Deus me leve ao lugar da provisão. Porque às vezes, Renato, o meu pedido não está coerente com a palavra, com aquilo que Deus quer para mim agora, naquele momento. Eu quero um copo de água agora. E Deus diz, não, você vai esperar para tomar água, não vai tomar água agora não. Vai ficar com uma sedezinha aí. Vai ficar com a sede agora. Então, Deus, me dá sabedoria para que eu chegue até esse copo de água. Me dá discernimento. Né? Então, o que é que Deus estava dizendo para Elias? Vai ao Querite, 50 quilômetros de Samaria. Né? Ou seja, ali existia uma manancial, um oásis, para que Elias, era o recurso, água e carne trazida por corvos. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que é no estalar de dedos, e Deus não trabalha assim. O Querite é o lugar de quê? Preparação e provisão. Né? Então, eu preciso me preparar para chegar à minha bênção, à minha prosperidade. Né? Então, é isso eu digo aos jovens, aconselho. Aos jovens da igreja, da Shekinah. Quer ser médico? Quer chegar à medicina? Você é capaz. Mas peça para Deus te dar a provisão para que você chegue até lá. A gente sabe que existe muito estudo, né, professor Renato? Você que é advogado. Pagar o preço. Né? Pagar o preço, leitura, né? Vai pagar um preço ali para que chegue até aquele curso, né? Até a nota final. Né? Então, assim, existe um caminho. Você tem que entender que Deus quer isso. Deus quer a tua prosperidade. Olha só,
o quão maravilhoso uma igreja abastada de juízes. A gente precisa de um alvará, tem advogados, né? A gente precisa de uma consulta, tem os médicos, né? A gente precisa de uma aula, tem os professores. Então, uma igreja que ela é abastada com pessoas prósperas é uma igreja que serve a sociedade melhor forma possível. Uma vez eu abordei um pastor, também não citarei por questões éticas, que ele vinha num carrinho sofrido, rapaz, ia para a igreja. Eu disse, pastor, você acredita que Deus pode te abençoar com um carro novo, né? Com uma bênção nova? Então, como assim? Me fala sobre isso. Então, é a falta do conhecimento. Do jeito que existe o determinismo do lado positivo, professor Renato, existe o determinismo do lado negativo. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, né? Vivo assim, vou morrer assim. Não, não existe determinismo de forma negativa, né? Então, Deus vai quebrar toda a corrente de maldição que foi lançada sobre a tua vida. Não é determinismo, porque às vezes dentro da família existe uma corrente, né, de analfabetos, mas você chega lá, você vai chegar e vai quebrar isso aí. Corrente hereditária. Corrente hereditária. Quantos, né? Rapaz, eu sou o único formado da minha A família. gente sempre fala que maldição hereditária. É, né? Então, assim, uma das coisas que eu acredito que estamos caminhando para o fim, né? Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos falar para Deus sobre nossa finança. Por que a gente ora por cura? Porque a gente ora para que Deus cure uma doença e a gente não ora para que Deus cure uma escassez, né? A gente não. Então, assim, aqui na Shekinah, eu parabenizo o pastor Rosenberg, a pastora Alcione, que abrem espaço para que se fale esses temas. Porque a igreja é instruída. A pessoa só não faz se ela tiver um coração muito duro ou se ela for muito avarenta, tiver avareza no seu coração. Aí a gente repete aquela frase do pastor, que é o ciclo vicioso, a rotatória, né, de doença, de enfermidade, de não encontrar uma porta, de não encontrar uma saída, porque a pessoa não abre o seu coração para que Deus possa fazer na sua vida. Meu irmão, querido ouvinte, abra o seu coração. Deus quer transformar a tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Quando diziam assim, quando dizem assim para você que você não vai ser ninguém, comece a dar a sua oferta para Deus, comece a devolver o seu dízimo, você vai ver a sua mudança. Comece a quebrar esse ciclo, meu irmão, negativo na tua vida. Faça de coração, né? Faça com amor. Não faça por obrigação, né? Ou constrangimento. Se fizer assim, se for assim, nem faça, né? Nem faça. Então acredite nisso. Acredite nisso. Verdade. Então, uma palavra muito importante aí, frequência do céu, né? Tratando do tema, né? Um tema tão abrangente aí sobre dízimos e ofertas. E muitas vezes, Danúbio, até as pessoas não devolvem, né? Não devolvem o dízimo e nem a oferta, muitas vezes. Por exemplo, tem alguns líderes aí, né? Tem alguns líderes que a gente sabe que, infelizmente, né? Como existem os bons profissionais, existem os maus, né? Os bons professores, maus professores, bons advogados, aqueles advogados que são péssimos. E se tratando da igreja, né, existem alguns pastores, né? E a gente sempre fala, não são pastores, são pastéis, né? Que pega a lã da ovelha e não é direcionada para administrar. Mas muitas vezes seu papel é você devolver, né? E você não querer direcionar ou querer participar ativamente da administração, da gestão. Então, por esse mau exemplo, muitas vezes as pessoas não querem até dizimar, ofertar, né? Pastores que têm uma liderança até grande dentro do negócio. E isso, Renato, E, interessante. infelizmente, chega a dar Exato. um mau exemplo. Então, as pessoas, por um caso isolado, as pessoas levam isso para o seu coração, muitas vezes fecha a mão, né? Prende a mão. Pessoas Então, é que importante você ver onde você está devolvendo o seu dízimo, onde você está ofertando, tendo uma boa terra, né? A igreja que tem compromisso com o social, a igreja
que faz missões, né? A igreja que está largando as tendas. Então é importante você também fazer isso aí. Pessoas, é interessante, Renato, pessoas que dizem, rapaz, já encontrei pessoas, e agora? Eu não era dizimista, não sou. Agora, a partir de agora eu vou passar a ser. Então, o passado, o que passou, passou. Coloca um marco a partir de agora, a partir de hoje. Coloca um marco. Ah, eu nunca fui dizimista, nunca fui ofertante. E agora? Né? Estou em pecado. Coloca um marco a partir de agora. E outra coisa, não administrar o teu dízimo e a tua oferta. Traz ao altar. Tem gente que vai pegar, eu quero fazer meu dízimo, eu quero comprar sacolão para dar aos pobres. Não. Existe a sua oferta para os pobres. Interessante, o Mike Murdock fala no livro, nas suas palestras, que quando você ajuda pessoas pobres, não com dízimo com oferta, com ajuda mesmo, você faz uma doação, você tá investindo na sua saúde. Ó. Interessante, né? E quando você faz na igreja, você automaticamente está fazendo para o céu, para o reino. Então, assim, não administre, faz para o altar. Entendeu? Não faz aquilo que você acha que, eu queria que o pastor fizesse isso ou aquilo. Não, não. O teu dever é entregar no altar. Entregar no altar. Né? Não é fazer aquilo que você, eu queria que fizesse isso. Não, não, não. Você está congregando aí para uma igreja e está fazendo o seu papel, a sua colheita, a sua semeadura é com você. É com você. Você queria que comprasse um ventilador, queria que comprasse uma tela, queria que fizesse. Não, não, não. Direciona a tua semente para uma área da tua vida e espera a colheita, a multiplicação. Porque Deus é um Deus de multiplicação. É? Palavra muito abençoada para você que está assistindo o nosso podcast. Quero convidar agora o pastor Rosenberg. Ele está encerrando aqui com oração, fazer os agradecimentos e ver também os comentários. Muita gente comentando, muita gente participando também. Então é importante. Então você divulgue, dá um joinha, faz teu comentário lá, para que você possa cada vez mais estar interagindo aqui. A gente vai estar sempre trazendo um tema diferente aqui, dentro do podcast Frequência do Céu, aqui do Ministério Shekinah RM, né? Apresentação Paulo Renato e pastor Rosenberg de Carvalho. A gente vai estar sempre aqui fazendo com que você possa estar interagindo com a gente nos temas de suma importância na nossa sociedade. E muitas vezes você, rapaz, eu não tenho a oportunidade de você estar conversando ou debatendo algo que de repente você não consegue no seu meio secular no dia a dia, mas você tem um podcast para a gente falar sobre isso aqui. Renato, eu vou fazer meus agradecimentos, o pastor está chegando, né? Então, quero agradecer a Frequência do Céu, agradecer ao convite, né? Agradecer à Igreja Shekinah, o pastor Rosenberg Carvalho, a pastora Alcione Carvalho, a você, Renato, e aos ouvintes que coloquem em prática. Né? Esse é um dos assuntos que tem que ter a praxis, né, que a gente fala. Não só a teoria, porque a teoria ela é importante, é um norte, né? Importante a teoria, você lê um livro, mas você tem que acreditar. Então, quando você acredita, a coisa acontece e o céu ele se alegra. Então, quando você acredita, o reino, só quem tem a ganhar é o reino. Tá bom? Então, agradeço a todos vocês. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Amém. Eu que agradeço, Danúbio, professor Danúbio aí, o podcast Frequência do Céu. A gente está todo um tema muito importante, né, sobre dízimos e ofertas. E agora eu quero passar para o pastor Rosenberg, onde ele vai estar lendo os comentários. Você que interagiu, você que deixou o seu joinha lá, você que deixou o seu like. E a você que vai estar assistindo posteriormente, vai lá, compartilha, dá o teu like. Diga, olha, irmão Renato, o som e tal, precisa melhorar a iluminação e tal. E é importante para a gente ter esse feedback de vocês internautas, vocês telespectadores do programa Frequência do Céu. Pastor Rosenberg, seja muito bem-vindo sobre o Frequência do Céu. Amém, obrigado, ministro Renato, ministro do Evangelho. O programa está bombando para a glória de Deus. Quero agradecer também aí a participação do professor Danúbio, um assunto aí de excelência, né, para abrir a visão daqueles que realmente querem crescer também financeiramente no reino de Deus, tanto espiritual como financeiramente, né? É sempre devolver o que é de Deus, porque tudo é dele, nós não vamos levar nada desse mundo, né? Eclesiastes 12:5 diz que
a carne volta ao pó, o espírito volta para Deus que o deu, né? Nós não podemos ser avarentos. E tem mais, a obra do Senhor aqui na Shekinah está crescendo, para a glória de Deus. Começamos agora a construção da Shekinah Extremóis, está sendo uma bênção. E tudo isso é feito com o quê? Dízimo de oferta. Sim, senão não cresce, é ou não é? Verdade. A única pessoa que é interessada que o reino de Deus não cresça é quem? É o inimigo em nossas almas. Muito bem, é Satanás, é Lúcifer, né? Ele não quer que a obra cresça, ele quer que a obra fique mirrada, ele quer que os irmãos fiquem sempre no conta-gota, sempre ali pedindo emprestado, endividado, que aí entra o migrador, o devorador, entra tudo quanto não presta para amarrar as bênçãos do Senhor sobre a vida do cristão. Então, está de parabéns o programa Frequência do Céu. Para a glória de Deus, também tem aqui uma plaquinha aqui. Eita, que coisa boa! A plaquinha aqui do YouTube é forte, Brasil! Então compartilha essa live, comenta. Olha aí, chegou aí, ó. Valeu, galego! Então, compartilha, comenta, deixa aí o teu joinha, em nome de Jesus. E os patrocínios, galego? Os patrocínios, Renato. Falou sobre os patrocínios aí? Mais uma vez. Vamos lá, galego. Ajuda a gente aí. Olha aqui, a Faculdade Uninter, na pessoa do pastor Emerson e a irmã Jeane, né, que tem dado essa força. Aqui o pastor Berg, Igreja Shekinah, deu um curso aqui também de teologia básica, foi bênção aqui, né, teve uma formatura de excelência para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Fala mais um pouquinho sobre a Uninter. A gente vai estar sorteando depois, pastor, posteriormente, né? A gente vai ver como vai ser essa dinâmica. A gente vai estar contemplando você que interage aqui com a gente no programa, na Frequência do Céu, sobre algumas bolsas, né? Sobre uma bolsa para o grego, uma bolsa para hebraico, né? Um preparatório para concurso público, vai ter um preparatório também para o Enem. Então, posteriormente, a gente vai estar divulgando aqui qual vai ser a forma da gente contemplar você que está participando, está dando joinha. Então, a gente está fazendo uma parceria muito bacana com a Uninter Zona Norte, que é uma parceira nossa aqui. E a gente vai estar divulgando posteriormente como é que você vai participar desse sorteio. Então, a gente quer abençoar vidas também através desses cursos de formação aí da Uninter. Top de verdade, Uninter e você, tudo a ver. Uma faculdade top de excelência. Eu estou terminando um curso, terminei agora um curso, né? Uma pós em psicologia. Então, só tenho a agradecer ao Uninter, na pessoa do pastor, do reitor Emerson. Vamos lá, o que mais, galego? Bota aí os patrocinadores de verdade aí, mais ainda, vai. Vai, Renato Leão. Doutor Alcione de Carvalho, advocacia e consultoria jurídica. Então, você que quer se aposentar, você que tem alguma ação aí, processual civil, ou trabalhista, você que quer se aposentar, né? Então, você procura aí um escritório de excelência. O escritório da doutora Alcione Carvalho fica ali bem pertinho de você. Onde fica o endereço, pastor? Vamos lá, fica ali no Igapó. Agora, o local, rua assim, peraí, deixa eu memorizar aqui. Fica de frente ao antigo INSS ali do Igapó. Amém? Ali você entrando ali naquela rua de frente ali ao Atacadão. Amém? Galego, depois coloca o endereço aí para o pessoal procurar. Você que quer se aposentar, o BPC Loas também, não é isso? BPC Loas também. Meu Jesus. Então procura aí nosso escritório de advocacia, doutor Alcione Carvalho, aqui já vai um abraço, um beijo para minha esposa maravilhosa e meus 2 filhos, Rusberg Benjamin e Alif José. Qualquer ação na área previdenciária, você quer se aposentar, BPC, Loas, ou na área trabalhista, você já sabe, doutor Alcione Carvalho, advocacia com excelência, então você já sabe procurar um profissional que tem um conhecimento vasto, é especialista na área onde sua causa vai ser o nosso resultado. Renato Leão, por gentileza, já estamos encerrando, já vamos começar a reunião ministerial da Igreja Shekinah com todos os obreiros e obreiras. Atenção, você que está assistindo agora, que é obreiro da Casa do Senhor daqui da Shekinah, venha para cá que nós já estamos encerrando o programa para dar início à nossa reunião. E lê os comentários aí, Renato Leão, por favor, os comentários aí, em nome de Jesus. Manda um alô também. Aqui vai o Construção MJ Milton, que Deus abençoe, Milton. Você quer construir, reformar? Aqui também, ó, rastreamento 24 horas da empresa do irmão Milton, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Berg, aqui tem muita participação aqui, ó, tema muito importante aí da irmã Aline Santos, e necessário, né? Emerson Domingos, valeu, Emerson, um abraço a todos. Quem mais? Huerto Ferreira, Glória, Cristiano, Howard. Cristiane, Howard.
É muito bacana, muita gente participando aqui de verdade. Né? O Danilo Damasceno, o pastor Berg também botou um comentário aqui, É forte, Giliardi Silva, enfim, muita gente participando. É importante demais um tema como esse para a igreja, tendo em vista que alguns maus gestores têm colhido as ofertas, os dízimos de alguns e dão mau exemplo no que diz respeito à gestão. Mas Deus vai tratar com cada um desses. Verdade. É importante você saber onde você está semeando. Amém. É muito importante você fazer isso, né? Jotilene também, estamos aqui. Valeu, Jotilene, a todo o pessoal aí de Portugal, estamos aqui na sintonia. Fernando Silva, valeu. Eita glória. Amém. A todos vocês que ficaram com a gente, muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Esse é o Frequência do Céu, onde a gente vai estar sempre trazendo um tema diferente aqui, abordando aqui um tema diferente, para quem tem conhecimento, né, da igreja de uma forma geral. Temas que a gente não consegue abordar na nossa roda de conversa, no nosso meio secular, a gente vai estar aqui. Então, esse é o Frequência do Céu, para abençoar vidas. Aqui apresentado o Paulo Renato e o pastor Rosenberg Carvalho, do nosso Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Shekinah, que fica aqui na Avenida Moema de Novo da Cunha, Lima. Então, você quer fazer uma visita, vem cá. Temos ciclo de oração todas as quintas-feiras, temos culto quarta, onde a chaleira aqui ferve aqui. Então, quer fazer uma visita, vem aqui na Avenida Moema de Novo da Cunha, Lima, 571, aqui do bairro Pajuçara. Ponto de referência bem próximo aqui, a antiga Vacaria de França, onde hoje é o Super Fácil. Bem, pastor, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Vamos lá. Quero agradecer mais uma vez também aqui o presbítero Egileno Sena, que toda quarta-feira, né, que hoje ele é pastor lá da igreja do Alto da Torre. Toda terça-feira, às 19 horas, temos o quê? Um encontro lá no Alto da Torre, o Circo de Oração, que dá início às 19 horas, na rua Severino Bezerra, número 204, né? Rua Construtor Severino Bezerra, 204, ali no Alto da Torre, toda terça e toda sexta. Pastor, o Jardim de Deus está florido! É ele Deus mesmo. Deus mandou você. Então, essa aí é a marca. A logomarca. A logomarca registrada, está patenteada aí do presbítero Egileno Sena, que está fazendo um trabalho muito bacana, que Deus continua abençoando com a missão ali, ele está desenvolvendo esse trabalho ali no Alto da Torre, sabemos que não é fácil. Então, você do Alto da Torre, faça uma visita lá, vá lá, compareça ali nos cultos do trabalho dirigido ali pelo presbítero Egileno Sena, e está fazendo um trabalho muito bacana, que está ali com um chamado pastoral. Ele é sendo pastor ali e está desenvolvendo. Não é fácil não, não é fácil não. Não vou dizer para você que é fácil não. A chapa ali esquenta, né? E também quero agradecer também ao diácono Samuel, ao diácono também Daniel, os ministros ali da cidade de Extremóis, que os cultos lá em Extremóis é toda quinta e todo domingo, mas de segunda a sexta temos também o culto matutino com o missionário Ricardo Rosendo, de 5 da manhã às 6 da manhã. Amanhã teremos lá em Extremóis o quê? Círculo de oração com a irmã Nari. Dará início às 14h30, viu, presbítero Gileno? Com a ministra Nari, pastora Alcione e muito mais. A companhia lá, a irmã Cristina, irmã Célia, irmã Nery, irmã Ilma. É uma turma de oração de verdade que paga um preço, né? Por amor à tua vida, por amor à minha vida. Porque a igreja sem oração é uma igreja fraca, é uma igreja morta. Mas a igreja que ora é uma igreja que tem intimidade com Deus, é uma igreja que vive os mistérios inefáveis dos céus, não é isso? Valeu, professor Denúbio, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar agora, presbítero Gileno, com a oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então foi dado o recado, né? E aqui na sede, toda quarta-feira, temos uma campanha de oração, onde nós vamos estar aqui orando pela tua vida, né? Trabalho de libertação, de cura, prodígios, milagre. Então você que está oprimido, deprimido, triste, abatido, fadigado, vem para cá, que aqui tem uma equipe de excelência que vai te acolher, te abraçar e pagar um preço pela tua vida. Toda quarta-feira às 19 horas. Não é isso aí, professor Dandan? Então foi dado o recado, que Deus abençoe todos vocês com as ricas bênçãos dos céus. Eu vou estar orando por vocês agora. Programa Frequência do Céu, toda segunda-feira. Em breve mudará também o horário. O horário vai para o sábado e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, temos programação aqui extraordinária que vai impactar a tua vida, todos vocês que estão assistindo.
Jefferson do Uruguai também está mandando um abraço pro senhor. Eita. O Uruguai também é a potência do céu. Vamos chegar primeiro em Portugal, amém, com o ministro, o pastor J. Leno, e depois no Uruguai, que a gente fez uma parceria muito forte também no Uruguai. Está ali o missionário Jefferson, grande homem de Deus, está fazendo um excelente trabalho lá, e Deus vai honrar você, viu, Jefferson? Eu tenho certeza que Deus vai te honrar, e nós vamos chegar aí com a bandeira também da Shekinah no Uruguai, porque a igreja tem que avançar. A igreja que fica dentro de quatro paredes é a igreja morta, uma igreja que está atrofiada, viu, presbítero Gileno Sena? Mas uma igreja que avança, que cresce, essa sim, Deus está nela. Vamos orar? Ministro Renato Leão. Vamos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, apresentamos agora, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo esse programa, que vai assistir posteriormente, que a Tua graça alcance eles, que o Senhor dê livramento, que o Senhor dê uma graça extraordinária, que eles tenham uma semana abençoada, repleta de muitos livramentos, de muita saúde, para a glória do Teu nome, que o Senhor cada vez mais venha ser com o Teu povo, com o Brasil, com o Rio Grande do Norte, nos livrando de toda a potestade e principado do inferno. Guarda o Teu povo, livra a Tua igreja, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, continua cingindo nossos lombos, das pedradas, das calúnias e das setas, e abençoa, Senhor, todos aqueles que estiveram aqui, Senhor, abençoando esse programa dos bastidores, o Teu servo Lenil Damasceno, o Teu servo Aleph, o Teu servo Felipe, o Teu servo Renato, o Teu servo Danúbio, todos aqueles que estiveram aqui, Senhor, hoje, abençoando esse programa, que esse programa possa crescer, avançar e abençoar vidas, trazendo uma palavra divina, à luz da Bíblia, para abrir os olhos do Teu povo. Que programa abençoado é esse, Senhor? Continua nos dando força, garra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu digo tchau, fui. Brasil! Forte abraço, tchau, até a próxima!